Vamos então começar, depois a posteriori quem faltar junta-se a nós, não tem problema nenhum. Ora, antes de mais, agradecer-vos a presença aqui hoje neste webinar. O meu nome é Pedro Correia, sou colaborador da Improxy e estarei aqui hoje para vos apresentar então esta nova funcionalidade associada ao nosso produto G-Conte. Ora bem, o objetivo desta apresentação será mesmo a de vos apresentar esta funcionalidade de inquéritos. Para que é que servem estes inquéritos, esta ferramenta? Ora, nós acreditamos que esta ferramenta, o objetivo da sua concepção foi a criação e o envio de inquéritos. Para quê? O que é que isto vos fornece? Isto permite-vos, no fundo, recolher opiniões junto dos vossos condóminos acerca de uma multiplicidade de temas. Portanto, o limite, não há limite aqui nos temas que se podem abordar nestes inquéritos. Por exemplo, poderão questionar acerca da qualidade dos serviços de limpeza, por exemplo, acerca da utilização dos espaços comuns, acerca da necessidade ou não de execução de alguma obra. Podem ainda, por exemplo, com os inquéritos, recolher feedbacks, opiniões, com o intuito de preparar as assembleias. Vocês vão entrar agora numa fase de uma agenda muito preenchida no que toca às assembleias. Podem usar esta ferramenta para chegar a uma assembleia já com uma informação mais estruturada, já mais planeada, recolhendo previamente estes feedbacks junto dos vossos condóminos. Portanto, os inquéritos será na senda das funcionalidades anteriores, que também que temos lançado anteriormente. Isto é uma funcionalidade premium, ou seja, isto estará adjudicado à licença do G-Conde Premium. Poderão sempre falar connosco com o intuito de perceber as melhores condições que podemos aplicar à vossa empresa para a migração para Premium. Contudo, nesta fase inicial, nestes 2 meses iniciais, vocês vão ter acesso aos inquéritos, a esta funcionalidade, sem qualquer tipo de encargo, sem qualquer tipo de custo extra e compromisso, para verem se realmente constitui uma mais-valia na vossa operação, se consideram útil e, quiçá, depois, posteriormente, avançar para a adjudicação do prémio. Posto isto, se calhar então, iria mostrar-vos aqui como é que funcionam estes inquéritos neste momento, como é que eles estão a funcionar. Ora, vamos então aqui partilhar-vos a janela do G-Conde. Só um minutinho. Agora também uma pequena nota, antes de iniciarmos mesmo esta parte dos inquéritos. Poderão sempre aqui, através do nosso site, especificamente através aqui desta página, das vantagens do G-Conde Premium, perceber quais as vantagens que este produto vos traz. Está aqui um resumo de todas estas funcionalidades que estão adjudicadas à licença Premium. Portanto, todas elas praticamente já lançadas, à exceção aqui da inicialização de pagamentos, que será o nosso próximo lançamento. Mas de resto, tudo já se encontra disponível e, por isso, tenho aqui um resumo que achamos que é interessante para perceberem as mais-valias que isto vos trará. Ok? Pronto. Então, agora para o programa propriamente dito, para esta questão dos inquéritos. Portanto, isto será aqui a janela de entrada no G-Conde. Eu entrei neste momento no meu G-Conde. Tenho este condomínio que vocês já estão habituados, o condomínio de teste, o Mar Azul. E tenho aqui o condomínio real, portanto, neste caso fictício, mas real, que estamos a trabalhar e para o qual vamos realmente então criar e desenvolver um inquérito. Como fazê-lo? Vamos aqui à barra de menu do lado esquerdo, condomínios, inquéritos. Clicando aqui, vai-nos abrir aqui esta janela, que é o nosso módulo de inquéritos. Fica aqui dentro à semelhança das assembleias. Podem verificar logo nesta página de entrada os inquéritos que já estão criados, aqueles que já existem.
podem, usando esta caixinha, verificar qual o condomínio a que esses inquéritos estão associados. Por exemplo, o Mar Azul não tem nenhum inquérito. Neste caso, são ambos pertencentes a este condomínio. Ok? Tem a possibilidade de usar esta caixinha para pesquisar os vossos condomínios e selecioná-lo, tanto para a consulta dos inquéritos desse condomínio, como para criarem um novo inquérito diretamente dentro desse condomínio. Neste botão aqui em cima, mais novo inquérito. Tem aqui alguns filtros que também podem usar para uma pesquisa mais minuciosa. Data de início, data de fim e o estado deste inquérito. Estado rascunho, aguardar início, em curso e terminado. Podem pesquisar por estes 4 estados. Então agora vamos desenvolver aqui um inquérito para perceber qual é o layout, como é que isto funciona em concreto e quais as possibilidades que o sistema nos dá. Carregamos aqui, novo inquérito, e temos aqui então a estrutura inicial do inquérito. A estrutura é essa, onde, portanto, aqui ainda não é para colocar nada associado às questões, às perguntas, tacitamente falando, não. Aqui é para criarmos um título para o nosso inquérito. A título de exemplo, vou sugerir aqui, por exemplo, um inquérito sobre a limpeza. Pronto, isto é um inquérito que tomei a liberdade de criar. Então aqui no título, por exemplo, limpeza das partes comuns. Vamos por aqui um título em inglês para eventuais condóminos que sejam estrangeiros. A descrição, notem que todos os campos que são obrigatórios têm um asteriscozinho, serão obrigatórios. Tudo aquilo que é prescindível, portanto, não tem o asterisco. Neste caso, a descrição não é necessário colocarmos nada, vamos deixar em branco. Vocês podem escrever na altura aquilo que entenderem para detalhar este inquérito. Vamos definir o intervalo de início e de fim deste inquérito. Vamos supor, começa hoje e acaba dia 30, por exemplo. Definimos a pessoa responsável por este inquérito, ou seja, qual o user do Gconde que vai ficar responsável por este inquérito. Nesta licença só tem um utilizador, daí que só apareça um user. Temos aqui agora 3 quadradinhos que nos dão opções distintas. O primeiro permite que as respostas que são dadas pelos condóminos possam ser alteradas durante o decorrer do inquérito. Se calhar, pronto, vocês é que sabem, há inquéritos que poderá ter utilidade esta opção, mas por norma, se calhar, pronto, não colocar aqui o visto, porque senão os condóminos, até ao fecho do inquérito, até vocês fecharem o inquérito, até atingir a data de conclusão, eles podem alterar as suas respostas. A segunda caixa permite-nos que os inquiridos, portanto, neste caso os condóminos, possam adicionar um comentário no final do inquérito, dando esta possibilidade. E a última caixa permite partilhar os resultados no Gconde do meu condomínio. Portanto, o espaço dedicado aos vossos condóminos, disponível através da web, gconde.com, ou através da aplicação Gconde do meu condomínio. Quem vai responder este inquérito? Temos aqui 2 opções. Ou todos os proprietários, e isto envia para todos os proprietários existentes em todos os condomínios, ou então selecionar só os proprietários de um determinado condomínio. Neste caso, vamos restringir este inquérito ao condomínio XPTO. Portanto, selecionamos aqui condomínio XPTO. Fazemos gravar e temos aqui então, digamos, pró-forma do nosso inquérito. Ele está neste momento gravado. Portanto, já podemos continuar a trabalhar nele de forma mais completa. Em que medida? Reparem, abriram aqui 2 áreas em baixo, a área de anexos e a área de tópicos. Anexos serve para vocês eventualmente anexarem algo a este inquérito, que achem pertinente. Fotografia, um documento por escrito, enfim, o que vocês entenderem, sendo que depois, quando isto for enviado, vai com este anexo associado. Neste caso não vamos colocar nenhum anexo, não temos a necessidade. Vamos sim aqui adicionar tópicos, que são realmente as questões que vão ser escrutinadas, que vão ser colocadas aos nossos proprietários. Carregamos aqui em adicionar novo
E agora temos as 4 opções, no fundo, de resposta para as nossas perguntas, para as perguntas que nós criamos. Temos a possibilidade de colocar questões de sim ou não, portanto, respostas fechadas, sim ou não, são estas as 2 opções. Temos a opção de deixar respostas de escolha, e esta escolha pode ser, por exemplo, selecionar várias opções, portanto, escolhemos um conjunto de opções e selecionamos várias, ou através de uma lista pendente, onde caem todas as opções de uma lista. Temos ainda a possibilidade de fazer, de colocar questões cuja resposta venha em classificação, especialmente útil talvez para atribuir pontuação a um determinado serviço. E temos a última funcionalidade, que permite respostas de texto, portanto, texto aberto, portanto, no fundo, uma resposta aberta. Vamos aqui então fazer talvez uma de cada. Começar aqui pelo sim ou não. Selecionamos ali sim ou não, carregamos em cima do botão, como podem ver. Carregamos aqui em pergunta e ele então pede-nos para nós colocarmos a nossa pergunta. Tem aqui umas opções já pré-preenchidas, vocês naturalmente no início não terão nada, têm que preencher. Por exemplo, já que estamos a fazer um inquérito sobre a limpeza, vamos colocar aqui, por exemplo, esta questão, parece-me que faça sentido. Dada a dimensão do nosso condomínio, pensa que uma funcionária de limpeza é suficiente? Podemos pôr aqui, portanto, em inglês, para o caso de algum condomínio ser inglês, estrangeiro neste caso, e temos ainda a possibilidade de consagrar esta pergunta como de resposta obrigatória ou não, e ainda a possibilidade de lhe adicionar uma descrição ou não. Caso entendam que têm que detalhar melhor a questão que estão a colocar, podem fazê-lo aqui. Neste caso não é necessário, porque a pergunta parece-me suficientemente clara. E agora pronto, chegamos aqui ao tipo de seleção. Temos aqui a possibilidade de escolher uma escolha única, portanto só posso optar por uma escolha, ou sim ou não. Uma resposta múltipla, posso optar por várias escolhas. Se calhar aqui teria sentido se fosse, por exemplo, quantas vezes acha necessário. Eu aqui até fiz mal a tradução, peço desculpa, até vamos apagar, porque até estava mal traduzido. Mas, por exemplo, aqui faria sentido se a pergunta fosse: quantas vezes por semana acha necessário que haja limpeza no condomínio? 1, 2, 3, 4, 5. E poderíamos escolher várias possibilidades. Temos ainda aqui a possibilidade de uma lista pendente, portanto, uma lista onde depois nas respostas vai ficar uma lista com todas as opções que nós aqui colocarmos. Ok? Vamos começar aqui por uma escolha única. Pronto, e a hipótese será sim ou não. Dada a dimensão do condomínio, pensa que uma funcionária de limpeza é suficiente? Sim ou não? Gravar. Carregamos agora aqui em gravar. Primeira pergunta gravada. Podem confirmá-la aqui. Ela volta à estrutura base do inquérito e está aqui disponível para visualizar. Será assim que ela vai aparecer ao vosso condomínio. Vamos colocar agora uma segunda questão. Talvez de escolha. Por exemplo, quantas vezes por semana acha necessária a existência de limpeza, por exemplo? Podemos definir se queremos então a tal escolha múltipla, ou escolha única ou lista pendente. Vamos optar aqui por uma escolha múltipla. Por exemplo, a opção 1 seria uma vez, a opção 2, 2 vezes, a opção 3, 3 vezes, a opção 4, 4 vezes, a opção 5, 5 vezes. Então vamos por mais opções porque parece-me suficiente em 5 dias úteis que haja 5 dias de limpeza, no máximo. Pronto, gravamos. Consagramos aqui todas as respostas possíveis. Gravamos. Temos aqui a estrutura da segunda pergunta. Como podem ver, várias caixas de seleção, onde permite mais do que uma seleção. Vamos fazer aqui uma terceira pergunta. Vamos voltar aqui ainda mais uma de escolha, para verem aqui a diferença da lista pendente. Por exemplo,
Ora bem, se calhar vou colocar assim, pronto, teste, já perceberam aqui a lógica, aqui será um título da pergunta que vocês queiram colocar e selecionamos agora a hipótese lista pendente. É necessário adicionar no mínimo 2 opções, está-se ele a queixar, carregamos aqui, adicionar nova opção, adicionar nova opção. Opção 1, por exemplo, teste A, opção 2, teste B, podemos pôr mais opções, teste C e a última, teste D. Muito bem, achamos que é o suficiente, consagramos as respostas todas que queríamos, gravar. Como podem ver, a apresentação é diferente. Portanto, aparece uma caixa de texto, aqui não vamos conseguir abrir a caixa, mas depois, quando formos responder ao inquérito, vão conseguir ver. Temos aqui uma caixa de texto em que vão aparecer as respostas que nós lá inserimos. Temos ainda então as perguntas de classificação, por exemplo, qual acha, como considera o desempenho, por exemplo, não é? Para ter aqui alguma lógica, como considera o desempenho da funcionária de limpeza, por exemplo. Podemos definir se queremos aqui de 1 a 5, de 1 a 5 níveis ou de 1 a 10 níveis. Isto depois, se forem estrelas, será de 1 a 10 estrelas, se forem números, será de 1 a 10 números. Vamos supor então que 5 é suficiente para nós, 5 níveis, e queremos isto em estrelas. Podemos então gravar, podemos ainda etiquetar, ok? Definir um máximo e um mínimo, e gravamos. E o layout da apresentação será este. Portanto, uma pergunta de classificação será assim que o condómino vai ver. E responde mediante aquilo que entende ser a classificação da funcionária de limpeza, neste caso. Última opção, texto. Um texto. Temos aqui então a pergunta, por exemplo, comente alguma situação que tenha apreciado sobre a funcionária de limpeza. Por exemplo, não é? Isto é um exemplo apenas. Podem, mais uma vez, adicionar uma descrição, defini-la como obrigatória ou não e permitir ainda várias linhas na resposta ou não. Se não selecionarem isto, ele só tem acesso a uma linha de resposta, ou condómino. Vamos supor que definimos que ele pode responder mais que uma linha, gravamos e cá está. A pergunta, uma caixa de texto em que ele vai, de forma livre, introduzir a sua resposta. Isto é útil, mas claro, assim, para tratarem isto do ponto de vista depois estatístico, numérico, terá mais interesse que as perguntas sejam, no fundo, numéricas, quantitativas e não qualitativas. Pronto, vamos assumir então que o nosso inquérito está concluído, ou seja, que já contemplamos tudo aquilo que queremos questionar, queremos saber. O que é que fazemos então agora? Clicamos aqui em gravar, ok? Clicando aqui, o inquérito está gravado com exatamente estas perguntas que nós definimos. Próximo passo, publicar este inquérito. Ok? Podemos, aqui em cima tem um conjunto de opções, podem eliminá-lo, podem optar por publicá-lo, podem duplicá-lo, podem pré-visualizá-lo ou voltar ao menu anterior. Ele neste momento, reparem, está no estado rascunho. Porquê? Porque ele ainda não foi publicado, ainda não está disponível. Ainda é algo que pode ser apagado, manipulado, alterado. Vamos supor que queremos então publicar o inquérito. Carregamos em publicar inquérito. Ele vai ler os proprietários que existem neste condomínio, o sistema, e depois aqui temos então as seguintes hipóteses. Os inquéritos, para além de serem, portanto, eles são enviados para os vossos condóminos através de e-mail. Para aqueles que tiverem e-mail definidos, recebem um e-mail com um link para acederem para responder. Podem também aceder ao inquérito no Gcondo Meu Condomínio, gcondo.com. O condómino, entrando através dessa área, desse acesso para a área de cliente deles, pode responder ao inquérito através dessa plataforma. Há ainda um terceiro caso, que é um condómino que não seja muito adepto do digital,
e vocês tenham que obter a opinião dele na mesma, podem enviar-lhe por papel. Podem imprimir e depois, posteriormente, enviar por papel. E depois, a posteriori, registar os resultados que eles responderam também aqui dentro deste módulo. Não é possível. Ok, então nós neste caso temos aqui 3 proprietários, todos eles têm e-mail. Não há problema, não há necessidade de envio de papel em nenhum. Todos eles têm e-mail. Portanto, selecionamos aqui a opção imprimir só os que não têm e-mail, para não estar a imprimir sem necessidade, e carregamos em publicar. Publicar. Como podem ver, será iniciado um processo de notificação por e-mail. Tenho a certeza? Publicar. Reparem, inquérito publicado com sucesso. Mudanças. O estado dele mudou para em curso. Em curso. E já surge aqui uma opção com a aba respostas, para podermos ver os resultados que já temos deste inquérito. Pronto. Uma vez que isto demora cerca de 5, 10 minutos a enviar o e-mail e a repercutir-se na área, no GCON do meu condomínio, para não estarmos aqui esse período à espera, eu tenho aqui uns inquéritos que já estão em curso, para vocês verem então o estado deles. Quero-vos mostrar só, por e-mail, é assim que vocês recebem, um condómino, é assim que ele recebe o convite para participar no questionário. Um e-mail desta natureza, claro, vai dizer aqui o vosso nome, em vez de dizer conta de teste in proxy, é o nome da vossa empresa, e vai aparecer então, e claro, aqui os dados são todos da vossa empresa, da vossa licença, e aparece então esta mensagem, e ele basta clicar aqui, clica aqui para aceder ao questionário, reparem, para abrir o sítio onde ele vai efetivamente responder ao mesmo. Tem que colocar o seu e-mail e notem que se ele colocar um e-mail que não faça parte daquela lista de proprietários, neste caso eram 3, se o e-mail não estiver lá, ele bloqueia-lhe o acesso. Diz, o seu e-mail não está, não tem permissão para responder. Ok? Por exemplo, acabei de fazer isso, reparem. Pus um e-mail que não é válido e ele dá erro. Vou colocar um e-mail válido e ele, sim senhora, aparece aqui o inquérito e deixa-me responder. É este o layout. Este, neste caso, é um inquérito diferente daquilo que estamos a falar. Isto seria sobre a cor utilizada para a pintura da fachada do prédio. Mas, enfim, será assim que ele vai responder ao mesmo. Ok? Vamos tentar aqui responder ao nosso, que nós criamos. Aqui. Acredito que esteja muito parecido àquele que nós fizemos. Então, primeira questão. Quantas vezes acha necessária a assistência de limpeza? Às 3. Ok. Seguinte. Dada a dimensão do condomínio, isto são todas as questões que nós colocamos. Nós estamos agora na ótica de um condómino. Pensa que uma funcionária de limpeza é suficiente? Sim, neste caso penso que sim. Seguinte. Quão satisfeito está com a empregada de limpeza? Pá, 5 estrelas. Ela realmente limpa tudo muito bem, não tenho problemas nenhum com ela. Ok. Qual a sua empresa de limpezas preferida? Enfim, se quiserem tentar fazer algum estudo para perceber a receptividade dos vossos proprietários a trabalhar com uma determinada empresa em detrimento de outra. Enfim, vamos selecionar aqui a Não Há Pó que Resiste SA. E, chegando ao fim, uma vez que eu disponibilizei naquelas 3 caixinhas iniciais que vos falei a possibilidade de eles deixarem comentários, no final eles podem deixar o comentário que entenderem. Inquérito muito pertinente. Obrigado pela vossa preocupação. Enfim, submeter. Está aqui então o resumo das minhas respostas e finalizamos. Está neste momento concluído o inquérito na ótica do condómino. Ok? Então agora, o que é interessante é nós percebermos do lado da empresa as respostas a este inquérito. Então vamos novamente aos nossos inquéritos. Estão aqui os 3. Notem que este último foi aquele que fizemos agora em direto. Portanto, ele não tem respostas, não é esse que vamos usar. Vamos usar, por exemplo, este, que à partida acredito que já tenha aqui a resposta que nós demos há bocadinho.
Então, como é que fazemos? Abrimos o inquérito, basta clicar em cima dele. Como podem ver, ele está em curso, as pessoas estão a responder a ele. Aquelas tais caixinhas que vos falei. Mas pronto, agora vamos olhar então para as respostas. Carregamos aqui, respostas. Isto dá-nos uns gráficos. Pronto, aqui uns gráficos muito mais simples, porque aqui o meu universo é de apenas 3 pessoas. Claro que nos vossos casos vai ser muito mais complexo este gráfico, e o objetivo é esse. A informação é muito mais interessante de ser analisada. E o que é que isto nos diz? Diz-nos que enviamos o inquérito a 3 pessoas. Coincide realmente com os 3 proprietários que tínhamos naquela lista. 3 pessoas. Quantos já concluíram o nosso inquérito? Uma pessoa. A percentagem, como são 3, por utilizador, corresponde a 33%. 33% dos inquiridos já respondeu. Contudo, isto faz uma leitura também por permilagem de cada inquirido, o que é interessante. Para as assembleias e para as votações, é uma mais-valia para perceberem se um determinado ponto de ordem de trabalhos vai ou não passar. Isto dá-nos logo aqui a análise por permilagem, ok? Por exemplo, a pessoa que respondeu tem uma permilagem de 35%. Como podem ver, superior aos 33% da divisão equitativa se dividíssemos 3 por cada um. Pronto. Diz-nos os que não responderam ao inquérito e, neste caso, não temos nenhum, neste caso, pessoas que iniciaram o inquérito, mas não o concluíram. Não chegaram ao final e carregaram em finalizar. Abandonaram-no a meio. Ok? Caso tivéssemos alguém nessa situação, apareceria aqui. Podemos fazer depois uma análise por tópico, que é também a parte, obviamente, mais interessante. Para além de sabermos o genérico, quem respondeu ao inquérito no seu todo, queremos é perceber as perguntas, qual a receptividade e quais as respostas que os inquilinos têm. Portanto, neste caso, então, aqui a primeira pergunta terá sempre esta informação, título da pergunta em cima, quantas pessoas responderam, a permilagem de respostas até agora e discriminadas aqui as opções que nós consagramos de resposta a esta pergunta. Reparem, nós colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma pessoa respondeu 3. Ok? Isto vai acontecer de forma análoga para todas as perguntas. Vão ter esta análise gráfica a ser feita. Ok? Podem ainda clicar aqui neste botão, ver respostas. Isto aparece-vos esta caixa com a resposta que foi dada. Portanto, o condómino Pedro Correia votou no 3, acha que são 3 vezes por semana que é necessária a existência de limpeza, e aqui fica a data em que ele o fez. Ok? Da mesma forma, podem fazer isto para todas as questões. Da mesma forma, podem fazer isto para os comentários finais. Ver comentários. Carregam aqui e conseguem verificar qual foi, então, o comentário final que foi dado. Ok? Pronto. Essencialmente é isto. Uma última nota. Podem exportar esta informação para um Excel. Basta clicarem aqui. Pronto. É possível fazer a exportação para um Excel. E é possível registarem as respostas dos condóminos em papel. Neste caso não vai ser possível porque, reparem, foi tudo enviado por e-mail, ok? Mas se não tivesse sido, imaginem que o Daniel não tinha e-mail. Ia aparecer aqui papel. E vocês depois iam aqui, esta caixinha, responder, e ia aparecer esta informação. Ao continuar com o registro das respostas de forma manual, o inquérito fica bloqueado para o proprietário. Faz sentido, para não haver duplicidade de respostas ou respostas a serem alteradas. Portanto, assumimos que sim, que ele aceita que seja bloqueado, abre o questionário, no fundo, o que acontece é, abre o questionário, como se estivessem a vê-lo como condómino, e vocês vão registar as respostas que a pessoa XPTO vos fez chegar por papel. Vocês vão, no fundo, convertê-las em digital. Ok? Vão ter um papelzinho, inserem aqui a resposta mediante o que ele votou, chega ao fim, gravar a resposta. Vou ter que pôr aqui só algo, porque senão não me deixa fechar.
Pronto, gravar respostas. Ok? Neste momento o Daniel já respondeu. Podem aqui também, devem adicionar o anexo do tal documento que vos fizeram chegar, com as respostas em papel. Podem anexá-lo para ficar o procedimento super transparente e feito, muito bem feito na íntegra. E o comentário final também devem inseri-lo. Essencialmente, o módulo de inquéritos é isto que vos permite fazer. Acreditamos que vos permite obter dados muito úteis, sobretudo quantitativos, também qualitativos, mas acima de tudo quantitativos, que poderá ser interessante, acima de tudo, agora nas assembleias que vocês vão ter agora, aliarem isto às assembleias, acreditamos que vos vai retirar substancialmente muito trabalho. Peço desculpa pelo pleonasmo, mas vai-vos retirar muito trabalho. A título também de curiosidade, podem eventualmente, se acharem útil, sondar, com esta ferramenta, sondar os vossos condóminos, por exemplo, da receptividade dos mesmos à existência de uma aplicação. Por exemplo, como vocês sabem, o Gconde Premium traz uma aplicação direcionada para o condomínio aceder aos dados do condomínio. Nós achamos que é útil e que a maioria dos condóminos, sobretudo os digitais, acham uma mais-valia essa aplicação. Mas, por exemplo, é uma boa ferramenta esta para vocês medirem se realmente num condomínio, num determinado condomínio, os vossos condóminos são ou não digitais. E isso pode ser interessante para depois tornarem esse condomínio premium. Uma vez que o condómino aceita o custo do premium, percebe as mais-valias que isso lhe vai trazer com a app e as funcionalidades, poderá ser um bom ponto de partida para tentarem desenvolver isso. Pronto, essencialmente era isto que nós tínhamos hoje para apresentar. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Pedia-vos, por favor, que qualquer dúvida que tenham, contactem connosco. Usem o nosso centro de ajuda. Tem lá 2 artigos que falam sobre isto, onde podem obter mais informações do passo a passo sobre os inquéritos. Qualquer dúvida, abrir um ticket para o suporte técnico ou contactar o vosso gestor comercial para mais esclarecimentos. Eu agradeço desde já o vosso tempo, a vossa presença. Bom almoço para todos, que está na hora quase disso. Boa tarde, com licença. Boa semana.